nós vamos conversar com Jânio Rego. Bom dia, jornalista Jânio Rego. Bom dia, Dilson. Bom dia, Dilson Barbosa. Muito bem, Jânio. Você lança mais uma obra literária, né? Que é Feira de Santana, né, Jânio? Com certeza. Mas você, nesse seu livro, você faz o que? Um retrato de feira, você busca retratar a Feira de Santana, os personagens de feira. Qual é, efetivamente, o foco da sua obra literária? Esse livro ele reúne notas, notícias, fotos, artigos, não só meus, mas de outras pessoas, que foram publicados ao longo de quase 20 anos do site Blog da Feira. Então eu fiz uma seleção dessa produção, desse conteúdo que saiu no site, no espaço digital que a gente mantém já quase 20 anos, aqui em Feira, quase 15 anos por aí. E eu fiz uma seleção de algumas notas e reuni em livros para ficar na história livresca do país. O motivo é esse. E ele dá faz um apanhado de figuras populares, de locais, de fatos do cotidiano de feira que aconteceram fortes, assuntos como a mobilidade urbana de Feira de Santana estão no livro, assuntos como o forró, que nós estamos aqui em plena efervescência do forró no mês de junho. Enfim, é um apanhado de um material, de conteúdo que foi publicado no site blogdafeira.com.br. Ou seja, ele é um compêndio de suas colunas, enfim, tudo aquilo que você escreveu, você resumiu aqui. O que é que tem de mais importante ao longo dessa trajetória? Não só meu, uma produção não só minha, porque o Blog da Feira, ele hoje está resumido a minha pessoa escrevendo e postando e trabalhando nele. Mas o Blog da Feira, e mesmo assim hoje ainda mantém essa característica, que é uma característica da pluralidade. Não só eu coloco e escrevo, mas eu capturo e reproduzo textos que eu considero que são importantes para o conhecimento da cidade, para a reflexão sobre a cidade, sobre as pessoas, sobre os lugares, sobre a vida e o cotidiano de Feira de Santana. Então, por exemplo, nós temos um artigo do jornalista que inclusive nem mora aqui em Feira de Santana, mas tem uma ligação muito grande com Feira, porque nasceu aqui próximo em Serrinha, e quem nasce aqui próximo não tem jeito de estar ligado à feira, que é o jornalista Tasso Franco, ex-secretário de governo de prefeituras de Salvador, gente ligada ao marketing político, que tem um texto, eu diria, muito bonito, muito interessante, muito provocativo sobre Maria Quitéria. Esse texto teve um número de acessos no blog da feira impressionante. Ainda hoje, através da pesquisa pelo Google, as pessoas chegam a esse texto e tem um nível de leitura enorme, porque ele levanta uma polêmica interessante. Ele fala sobre a heroína que nunca deu um tiro, a heroína que nunca virou uma heroína, e ele relata e faz uma história. Ele é uma pessoa envolvida com a historiografia da Bahia, tem inclusive livros publicados sobre Catarina Paraguaçu, sobre a origem da cidade de Salvador. Então, Tasso Franco. Esse é um exemplo de como o livro é tratado, com essa característica plural. Não é apenas o jornalista Jânio Rego que está no livro Feira. O jornalista Jânio Rego, na verdade, é um organizador desse livro, é um editor que juntou como o papel que eu faço no blog da feira. Eu edito, eu trago textos, teve um momento
momento singular do Blog da Feira, que nós tivemos uma equipe muito grande, da qual fez parte Elcimar Pondé, que está aqui conosco. E foi um período muito rico, de muita produção, de muita produção jornalística, de muita notícia. Nós tivemos a oportunidade de montar uma série de entrevistas com pessoas notórias da cidade. Fizemos 6 grandes entrevistas, tipo aquelas que o Pasquim fez há muito tempo, tipo aquelas entrevistas que você coloca o cidadão ou a cidadã na mesa e tem aquela conversa descomprometida, aquela conversa sem tempo fixo, que vai conversando sobre tudo, até sobre a cozinha da pessoa, do que ela gosta, enfim, um perfil, um retrato que a gente traçou de 6 pessoas. Dessas 6 grandes entrevistas, nós escolhemos uma e colocamos nesse livro Feira, que é a entrevista com o seu companheiro de advocacia, Dilson Barbosa, de Direito, que também é advogado, é o jornalista também, Helder Alencar. Pois é, uma grande figura, não é? Uma das pessoas que nós temos na lista de um dos homens mais cultos desta terra, Helder Alencar. Pois é, e tem um detalhe, viu, Dilson, para acrescentar, quando você disse que ele é culto, e é interessante que é uma entrevista, a entrevista está toda reproduzida, inclusive com os risos, o choro não teve, mas os risos, as provocações, as intervenções assim, abruptas, está toda reproduzida. E é uma entrevista maravilhosa sob o ponto de vista da historiografia de Feira de Santana, porque além dele ser essa figura culta que você destacou, ele tem uma visão histórica sobre Feira de Santana. Ele tem inclusive trabalhos de pesquisa histórica sobre Lucas, sobre a história e a formação sociológica de Feira de Santana. E então é uma entrevista riquíssima, do ponto de vista mesmo da consulta histórica, porque ele fala de situações há 50 anos atrás com uma lucidez, uma vividez, uma clareza muito grande que dá para você compreender muita coisa de Feira de Santana. Eu verifiquei aqui que você reporta aos vices que chegaram a ser prefeito, e aqui tem uma relação de 2 vices, que é Zé Raimundo e Clailton Mascarenhas. Obviamente que se você tivesse aguardado um pouquinho para editar o livro, você incluiria o 3º vice, não é verdade? Exato. Inclusive esse texto é um texto do jornalista Dilson Simas, provavelmente está nos ouvindo nesse momento. O jornalista Dilson Simas fez um texto no blog dele e eu reproduzi no blog da Feira, que é uma peça sobre esses vices, inclusive com a Dilson, o Simas, ele tem uma veia humorística muito sutil, de uma sutileza muito grande, elegante, e o texto é muito interessante. É verdade, se tivesse demorado mais um pouco, teríamos que incluir mais o outro, né? Esse agora. É a próxima edição do livro, né? Com certeza. Na próxima edição, eu vou trazer o Elcimar Pondé, que também é protagonista desse livro, para interagir com você, Jânio Rego. Ok, muito obrigado. Pois é, Dilson, 7h48. Bom dia, Jânio. Realmente eu tenho a grata satisfação de ter meu nome citado algumas vezes. Como o Jânio disse, fui integrante do blog da Feira. Aliás, a gente teve uma experiência de podcast, o Rádio Blog, que era reproduzido uma vez por semana aqui no Bom Dia Feira. Eu nem era ainda da equipe do Bom Dia Feira. Exatamente. Era uma produção que a gente fazia... especial de Dilson Barbosa. Foi. Exatamente. Era uma produção que a gente fazia no estúdio de Roque Tavares, lá nas AIS. Muito bem. Com a direção técnica de Eduardo Huck. E realmente ali a gente fez aquele trabalho e depois estivemos juntos especificamente no blog da Feira, inclusive fazendo essas grandes entrevistas com Zé Ronaldo, Zé Neto, Tarcísio Pimenta, Jodilton Silva, várias figuras da cidade. Zé Coió.
A polêmica entrevista com Zé Coyote. Só para anotar, já que você disse, e daquele podcast tem duas pessoas, quer dizer, você já era do rádio, mas ingressou outra pessoa do rádio, não resultado daquilo, mas eu estou falando a coincidência, a Oriza Gomes. Exato. Né, que hoje também está no radialismo de Feira de Santana. Exatamente. Na época que a nossa equipe, além de nós dois, tinha ainda o talentosíssimo Egberto Siqueira. Exato. Grande Egberto, que foi da TV Subaé, da TV Olhos d'Água. Paula Macedo, Auriza Gomes, J. Bezerra, era nosso colaborador, também, enfim. Também, várias figuras. Mas a minha pergunta, Jânio, é sobre sua relação com Feira de Santana. Como é que foi constituída essa relação, esse vínculo com Feira? Você que, para quem não sabe, eu acho que quase todo mundo sabe, é norte rio-grandense, é Potiguar, de Mossoró. Esse ano, em maio, fez... eu não sei se eu me alegro, mas eu me alegro, porque a gente está vivendo, a gente, quem não morre envelhece, né? Então, faz 40 anos que eu vim à Feira de Santana pela primeira vez. Eu vim para a Feira de Santana. Fui movido pela mudança. Eu digo assim, eu gosto de dizer que eu vim pela paixão, né? Eu vim apaixonado, porque a família da minha ex-mulher, então, na época, minha namorada, lá de Mossoró, resolveu vir morar aqui em Feira de Santana, e eu, como homem apaixonado, corri atrás e vim morar aqui também. Minha primeira relação com Feira foi essa. E depois eu saí e tal, e voltei dessa última vez, esse último retorno, eu já estou aqui há quase 20 anos. Eu lembro de uma afirmação feita por Jailton Batista, quando foi secretário de Cultura, se não me engano, às vésperas do primeiro Natal Encantado, quando ele disse que Feira de Santana era São Paulo do Nordeste. Qual é a sua percepção sobre Feira? Eu gostei daquela... Eu acho que ele chegou até a dizer Nova York, não foi, não? É Nova York? Não sei, mas é São Paulo do Nordeste. Feira, tem uma frase que eu usei, que pedi emprestado, porque está aqui com crédito, do sociólogo Ronaldo Sena, professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, e no livro que ele publicou, chamado Feira de Encantados, ele tem uma frase que diz exatamente assim: existe uma palavra que define em todos os sentidos o município de Feira. Esta palavra é entroncamento, cujas vertentes históricas e econômicas se desdobram e se projetam em entroncamentos socioculturais, nos quais vão se instalar amálgamas, bricolagens e simbioses em nível simbólico, cenário onde vão vicejar as construções do imaginário. Essa característica de Feira é muito forte e muito importante. Ela é exatamente esse entroncamento, como todos nós sabemos, mas entroncamento não só de estradas, mas é entroncamento de gente, de pessoas, como ele diz aqui, socioculturais. Isso faz de Feira essa São Paulo que Jailton Batista falou. E ela, por ser esse entroncamento, eu vejo que ela sintetiza a cultura do Nordeste. Sintetiza, é síntese e amostragem, porque não vamos dizer que Feira é a capital do forró, mas não tem cidade do Nordeste onde se toque mais forró o ano inteiro do que Feira de Santana, mesmo em gotas, mesmo em conta-gotas. Toda segunda-feira, por exemplo, lá no centro de abastecimento, o sanfoneiro Bié, que dia 10 vai estar no Beco. Exato. O sanfoneiro Bié faz um verdadeiro forró, uma festa, um samba forrosado, inigualável lá num dos galpões simples, num dos galpões mais pobres
do centro de abastecimento, mas o forró está lá na segunda-feira. Ou seja, é uma amostragem nordestina. Em espaço reduzido, diluído, até, digamos, perseguido, mas, por exemplo, o artesanato do Nordeste está representado em Feira de Santana, não profundamente como está em Caruaru, por exemplo, como está até em Campina Grande, mas está representado em feira. Então, todas as nuances da cultura popular nordestina, eles estão representados em Feira de Santana. Basta você ter um pouco de calma, ter um pouco de atenção, que vai ver que Feira é a grande cidade do Nordeste brasileiro. Ô Dilson, tem um fato inusitado nesse livro do Jânio Rego, é que ele não vai fazer noite de autógrafo, tarde de autógrafo, almoço de autógrafo. Não teve um lançamento aos moldes tradicionais. Por que, Jânio? E quem quiser comprar o livro, como é que vai fazer? Porque Feira é uma cidade comercial. Quem sabe melhor disso aqui de que nós, porque tem um espírito mais comercial de que nós, de que somando aqui, nós todos aqui, 1, 2, 3, 4, é Dilson Barbosa. Então Dilson Barbosa sabe disso. A cidade é comercial por natureza. Então eu trato o livro como um produto. Eu trato o livro como um produto. É um produto intelectual? É um produto literário, é a palavra escrita, é fruto de um trabalho exaustivo de pensamento, de colheita de material, de gente que escreveu, de gente que foi para a rua, que fotografou. Então, um trabalho enorme. Mas o livro, ele geralmente, ele é tratado como uma coisa erudita, intelectual, das academias, das noites refinadas. E eu não vejo dessa maneira, eu vejo o livro como um produto. Eu quero vender o livro. E eu preciso que eu venda o livro, porque é um produto que foi feito para ser vendido. É um produto que foi fruto de trabalho, de esforço, né? E um produto de qualidade. Então, eu preciso vender o livro, eu quero vender o livro. Quero que a população e que o cidadão, a cidadã, compre o livro, sabendo que ele tem um valor intrínseco ali, um valor de suor, de trabalho, de amor, de paixão pela cidade. Então, é vendido. Essa noite de autógrafo, ela é muito eruditizada, ela é muito academizada, ela é cheia de rique-fife, geralmente tem aquela coisa... Cheia de quê? De rique-fife, de borogodó, daquele negócio, né? Então, eu prescindi disso. Eu acho que pode até ser, até revelo aqui, pode até ser que, esgotada essa pequena edição, essa edição são apenas 200 exemplares. Eu não fiz edição de 500 exemplares, 1000, não tem muito livro não, bem pouquinha essa edição, esgotada um pouco essa edição, ou vendida a maior parte, eu faça talvez uma festa, uma noitada de forró, né, de muita onda, de muita coisa, talvez até num desses locais mais populares de Feira de Santana. E para comprar o livro, onde... O livro ele já está em 2 pontos de venda. No Boulevard, no Shopping Boulevard, na banca de revista. E lá na tabacaria, né? Na tabacaria, né? A banca de revista, a tabacaria. Do nosso amigo Marcelo. Marcelo PP. Marcelo PP. Irmão de Adivaldinho Peixoto. E no Mercado de Arte Popular, na Barraca de Cordel de Jurivaldo Alves, cordelista, folheteiro, e também no Espaço Literário da Academia Feirense de Letras. Que é presidida por Emanuel Freitas. Por enquanto, esses 2 pontos de venda, que são estratégicos, né? Eu acho que a feira toda vai ao Boulevard e a feira toda passa também, se quiser, ali pelo Mercado de Arte Popular. O Reginaldo Tracajá mandou uma pergunta aqui, não é pergunta, é provocação. Por favor, Pondé, veja com ele se ele realmente ama a feira. É verdade que ele ama a feira? Não, eu não amo não, eu apenas faço livro para feira. Gilson. Pois é. Então eu só quero agradecer a presença de Jânio aqui no nosso estúdios e dizer, Jânio, que é uma honra tê-lo aqui, viu? Você é um bom companheiro, polêmico, Jânio Rego como jornalista, né? Porque tem textos ácidos e às vezes contraria muita gente, aplaudido por uns, criticado por outros, mas o Jânio tem a verve do jornalismo.
tem a veia, tem o vírus do jornalismo entranhado nele. Trouxe do Rio Grande do Norte para cá e fez escola aqui, né? Tem o seu blog, que está aí o blog da feira, né? Que a gente tem como referência. E eu tenho você como um dos meus queridos amigos e, acima de tudo, uma pessoa que eu admiro pela sua coragem, pelo seu talento e pela forma com que você também ama a sua cidade, Feira de Santana, Jânio. Então, fica aqui o nosso programa. Já lhe chamei algumas vezes, você vinha aqui no programa, você é muito difícil de vir, mas hoje a gente conseguiu tirar você da toca. Eu agradeço muito disso, Barbosa, inclusive ressaltando aquela deferência que você nos fez nesse tempo, que lembrou bem Elcimar Pondé, do podcast que nós fazíamos, era 5 minutos apenas a pílula, e você espontaneamente nos ofereceu o espaço para que nós divulgássemos aquilo aqui. Foi excelente, porque institucionalizou, deu uma credibilidade muito maior ao que nós estávamos fazendo, que era uma coisa de início, no começo. Eu acho que só nós fazíamos aquilo naquele tempo, mas foi espetacular a inserção aqui, e você sempre teve uma deferência muito especial, e eu faço relevo isso agora para que a população ouça como é que funcionam os corações benevolentes das pessoas. Você é um desses corações benevolentes, uma pessoa que tem uma visão macro sobre a cidade, conhece muito bem a cidade, as suas pessoas, as suas tendências, né? E eu é que fico muito agradecido de ter vindo aqui e ter a oportunidade de dizer algumas coisas sobre esse livro e dizer também a Feira de Santana, que eu gosto muito dessa cidade e é aqui que eu moro, tenho os filhos aqui, crio meus filhos e tenho o maior apreço por esta cidade. Eu fico muito agradecido de ter vindo aqui. Muito obrigado. Ok, aí nós falamos com o Jânio Rego, jornalista, escritor e blogueiro também, né? Porque hoje a profissão de blogueiro, a gente fala, quando fala jornalista, cara, blogueiro, não é? Virou sinônimo de uma coisa diferente do mundo do jornalismo, né? Mas a internet veio avassaladoramente, tomou conta de tudo. E Jânio não podia ficar diferente, foi um dos pioneiros, aliás, foi o pioneiro, né? Se eu não estou enganado, em blog jornalístico, foi o primeiro, né, Elcimar Pondé? Geraldo Lima começa com o cultural, mas o jornalístico mesmo é o blog da feira. É verdade. Princesa número 1,